Eddington era pra mim um dos meus filmes mais aguardados de 2025, não só pelo tema político e social que ele aborda, que assim sempre me fisga, mas principalmente por conta do seu diretor, que é Ari Aster, que é pra mim um dos grandes gênios dessa geração do cinema. Ainda mais por ele estar saindo finalmente do gênero do terror e enfrentar de frente um gênero tão complexo como esse. E não só isso, turma, assim, a minha expectativa era tão alta pra esse filme, que eu acho que até atrapalhou um pouco a minha experiência para esse filme. E é uma expectativa que, sendo muito sincero, eu criei completamente sozinho. Mas, vamos fingir nesse vídeo que a culpa não é só minha. O longa nos leva a uma pequena cidade nos Estados Unidos em pleno 2020, no meio da pandemia, bem no auge da pandemia. Onde a gente vai acompanhar a rivalidade entre o Sheriff Cross e o prefeito Ted Garcia, interpretado por Pedro Pascal, e o outro interpretado por Joaquin Phoenix, entrando em ebulição, muito por conta do que o Joaquin Phoenix está vendo, que o prefeito anda fazendo durante a pandemia e pelos absurdos que ele acredita serem verdade. E tudo isso enquanto a polarização social e política da cidade e do mundo inteiro cresce e entra em ebulição. E fica tão palpável pra gente tudo isso, o jeito que ele explora, que assim, parece que o cara tá saindo da tela, tirando a máscara e tossindo na tua cara no mês de 2020, dando aquele desespero absurdo. Quando anunciaram que o Ari Aster ia fazer um faroeste moderno, contemporâneo, político, cara, eu comemorei tanto, porque pra mim era a hora perfeita de depois ele ter entregue dois filmes praticamente perfeitos de terror, né, com Hereditário e Midsommar, depois de ter entregado Beau is Afraid, que é um filme assim, super complexo, super difícil de fazer, eu achava que era a hora perfeita dele mudar um pouquinho ali de gênero e ir para um gênero assim, diferente do terror. Então ele fugiu um pouco ali dos demônios, das flores e dos suecos esquisitos para ir para um faroeste contemporâneo político, e explorar um tema extremamente complicado que eu fiquei até assim preocupado em quantas coisas ele queria colocar naquele filme. Mas é muito fascinante ver a direção do Ari Aster não perdendo seu DNA. Mesmo sendo em um gênero completamente diferente, gente, o DNA do Aster continua ali, sabe? Ele continua daquela forma que a gente já tá acostumado, né? Ele funciona muito bem, mesmo sendo um gênero diferente. É aquele humor seco jogado em momentos desconfortáveis, é aquela câmera muitas vezes estática, né? Mas que se movimenta de formas que te trazem tensão. E aquela fotografia, gente, que fala por si só e fala muito mais do que qualquer gritaria de qualquer filme. Tudo que faz o Ari Aster ser Ari Aster tá ali, inclusive alguns dos seus tropeços que ele já vinha cometendo em outros longas. Primeiramente, o elenco do filme é uma coisa absurda, né? Além da dupla Phoenix e Pascal, a gente tem a Emma Stone como a esposa do Joaquin Phoenix no filme, a gente tem também o Austin Butler como um coach espiritual. Cara, uma coisa muito louca a interpretação dele, o papel dele, que apesar de curto é interessante. E a gente ainda tem a brilhante Didi O'Connell, que também fez o Pinguim brilhantemente, que tá nesse filme também, que é basicamente aquela tia conspiracionista que todo mundo ganhou de brinde em 2020. Mas quem domina a tela de verdade é o Joaquin Phoenix, que tem um maior papel, é quem tá em praticamente todas as cenas. Ele foi aquela pessoa na pandemia, esse personagem do xerife, que não usava máscara, se recusava a usar máscara na pandemia, mas ao mesmo tempo tinha um ótimo coração e era o cara que ajudava os velhinhos a atravessar a rua, até que no momento simplesmente piraram. É a complexidade humana em toda a sua glória, ou na vergonha, né, no caso do Joaquin Phoenix nesse filme. O tema do filme é ambicioso, gente, talvez assim, ambicioso até demais. Por que eu falo isso? Porque a pandemia ainda tá muito fresca na nossa cabeça. É como na época da Guerra do Vietnã, que Coppola decidiu fazer um filme muito complexo, assim, 2 anos depois, que foi o Apocalipse Now, né, sobre a Guerra do Vietnã. Pra mim é um caso parecido, né, tratando suas devidas proporções, né? É um filme de uma tragédia que a gente acabou de passar, que foi a pandemia, e o Ari Aster já tá cutucando essa ferida, sabe? Então é um tema que é pessoal demais, é frágil demais. Como você explora algo assim que causou tanto mal pra tanta gente? E mesmo assim, gente, o Ari Aster ele não se contenta só em trazer temas sobre a pandemia, sobre as questões sanitárias da época, sobre os embates sanitários da época. Ele ainda quer enfrentar ali temas de racismo, de fake news, teorias da conspiração, manifestação, terrorismo, antifa. Ele traz tudo aquilo, joga em 2 horas e meia e você fica, meu Deus, quanta coisa.
E ver o filme muitas vezes parece revisitar aquele pesadelo, sabe, gente, que a gente viveu, que a gente acha que a gente superou, mas na hora que a gente tá vendo o filme, a gente vê que a gente não superou tanto, que, cara, me causava arrepio em algumas cenas, ver aqueles supermercados vazios, aquele desespero de ver as pessoas longe, sem máscara, longe de você, mas às vezes sem máscara, sabe, de sentir aquele cheiro de álcool gel que parece cheiro de cachaça barata, sabe? Tudo isso me deu arrepio, de verdade. Mas o filme opta por não dizer quem estava certo ou errado, gente. É para a audiência tomar sua própria decisão. Então ele observa a briga generalizada entre os dois extremos de ladinho. Ele fica só observando ali e deixando você observar também e tomar suas próprias decisões de quem tá certo ou errado. E o Ari Aster vai tirar sarro de todo mundo, tá, gente? Se você fica ofendido com alguma coisa, com algum tipo de piada, seja você de esquerda, de extrema esquerda, de direita ou de extrema direita, seja o que for, gente, ele vai tirar sarro de você em algum momento. Ele vai tirar sarro do xerife que acha que a cidade dele é imune a tudo aquilo que eles estão vivendo. Ele vai tirar sarro do branco que fica se culpando toda hora por ser branco. Ele vai tirar sarro também do prefeito que condena todo tipo de aglomeração, menos aquela que é feita para sua campanha eleitoral. Você fica praticamente ali assistindo um jogo de tênis, uma bola jogando para outra ali, entre os negacionistas e os guardiões da OMS. E no final, gente, ele vai explorar a hipocrisia política, é o que ele mais quer explorar ali. Então até o segundo ato do filme, o Ari Aster ele vai pegar e vai colocar os extremos lado a lado, explorando, brigando ali. E ele expõe algumas contradições deles, assim, que são tão reais às vezes, que você acha que estão sendo exagerados, mas você relembra de algumas coisas e fala, cara, é verdade, que vergonhinha ali, isso aqui que a gente passou. Então a lista de coisas que ele vai explorar, gente, assim, de forma, tirando sarro daquilo tudo, são infinitas, como eu disse, né? Ele vai falar ali sobre policiais que estão justificando o justificável. Ele também vai falar sobre manifestantes que estão criticando violência, usando mais violência. E também vai falar sobre Antifa, vai falar sobre racismo. Cara, é uma lista de coisas ali que ele vai entrar absurda. Além de explorar o celular de uma forma brilhante, né? Porque a gente sabe que no Faroeste tem aquelas cenas em que os caras vão disputar quem atira um no outro mais rápido. Nesse caso não, nesse caso são os celulares que são as verdadeiras armas do filme. Tem arma também, mas ali quem é a verdadeira arma do filme é o celular. Quem vai sacar primeiro para soltar a primeira fake news. Quem vai soltar a primeira mentira um sobre o outro. Isso é muito legal no filme, é simplesmente brilhante. Até que você tem um plot twist ali no filme que ele dá uma virada, o plot twist é muito legal, mas o terceiro ato, que é onde ele vai caminhar, vai ter o seu desfecho, pra mim, ele dá uma desandada. Então, no seu terceiro ato, ele praticamente se transforma num filme de ação. Ação que, por sinal, é muito bem dirigida pelo Ari Aster, gente, surpreendendo. Ela é intensa, visualmente rica, muito boa, não tem o que falar, as cenas de ação são muito legais. Mas, na minha opinião, o preço é alto por toda essa genialidade por trás dessa ação. Por quê? Eu queria que o filme tratasse com mais cuidado no terceiro ato sobre todos aqueles temas que ele estava tratando antes, sabe? O filme, por ele focar tanto na ação, eu sinto que ele parece que o Aster estava ansioso para terminar o filme logo, sabe? Vai, termina logo, preciso terminar esse filme em 2h30. Então ele acaba não concluindo alguns dos seus temas, não conclui alguns arcos dos seus personagens, o que deixa o filme parecendo incompleto no final. Então, pra mim, foi um pouco frustrante esse final, sendo muito sério. Então, eu saí do filme com a sensação de que minha expectativa não foi cumprida, apesar de eu gostar muito das primeiras, 1h45 de filme, e o seu restante pra mim foi um pouco frustrante, sim. A verdade, gente, é que são muitos temas pra um filme só, vamos ser sinceros aqui, e são temas complexos, são temas difíceis, a execução disso é muito complicada. E parte da minha frustração, gente, é culpa minha sim, eu vou ser sincero, é culpa minha, porque a minha expectativa pro filme era muito mais ser um filme mais político e social do que um filme de ação que ele acaba se tornando no final. É apenas um caminho que ele seguiu que eu não teria seguido, que não é do meu gosto pessoal. Mas nada tira o mérito do filme, gente, eu continuo achando o Ari Aster o grande diretor da nossa geração, ele arrisca alto mesmo que nem sempre o negócio aterrize da forma que eu esperava, sabe? Mas o que o Edgerton tem de mais valioso que ninguém nunca vai tirar desse filme é o potencial que ele tem para crescer. Assim como eu dei o exemplo de Apocalipse Now no início do filme, eu acho que esse filme vai ter um efeito parecido. De na época todo mundo não entender muito bem, mas com o tempo, com esse trauma que a gente tem sobre a pandemia, a gente estiver amadurecendo mais sobre ele, esse filme vai ganhar potência, ele vai ganhar mais camadas, a gente vai conseguir absorver ele melhor. E o Ari Aster ainda deixa uma mensagem bem clara, na minha opinião, né? Que o futuro não é nem um pouco animador, né? E se no auge, imagina, se no auge da pandemia a gente já estava polarizado e todo mundo louco,
Imagina agora, gente, imagina agora que as fake news cada vez aumentam, né, com os celulares cada vez com maior poder de fogo por aí, sabe? Ele se pergunta, será que essa polarização vai diminuir? E da opinião dele, o que eu leio é que não. E na minha opinião, também sinceramente falando, eu acho que a gente só tá no começo dessa polarização. E tem algo que fica também depois que eu assisti Eddington, né? Que talvez essa seja a primeira grande obra cinematográfica que a gente tem sobre a pandemia. É a primeira obra mainstream que a gente tem sobre isso. E se essa for a primeira mesmo, e se essa for a grande primeira obra mesmo, cara, a gente começou com o pé direito. Mesmo que tenha seu deslize, o Aster acerta demais. E alguém precisava começar. Alguém precisava começar a contar histórias da pandemia. E se começou? Começou muito bem.